Martial pede um salário de 2 milhões de reais para poder fechar com o Flamengo. E o Flamengo fazendo essa contratação, ele vai ser o salário mais alto do elenco rubro-negro. E Leila Pereira, quem diria, concordou com o Flamengo. Corinthians fez uma contratação de peso devendo Deus e o mundo, inclusive o Flamengo, pela contratação do Mateuzinho. E Fabrício Bruno aí foi convocado aí para a seleção brasileira por lugar de Militão. E consequentemente disso pode ficar de fora do jogo de volta contra o Bahia, que vai ser nesta quinta-feira, galera. Então quem vai trazer essa informação para vocês aí é o Flazoeiro, beleza? Créditos aí ao canal Flazoeiro. Então sem muita enrolação, vamos lá pro vídeo. E Anthony Maciel respondeu o Flamengo e fez exigências para fechar com o Mengão. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, defende a ideia e fica do lado do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Técnico Dorival Júnior convocou ontem, na calada da noite, Fabrício Bruno para a seleção brasileira. Deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre as lesões, porque o pessoal do Coluna do Fla fez um levantamento ontem que eu achei muito interessante. O Flamengo esse ano teve 44 lesões ao todo. 0 lesão em goleiro, 10 lesões nos jogadores que jogam nas laterais, 4 lesões nos zagueiros, 16 lesões nos meias e 14 lesões nos atacantes. Contando assim, 44 lesões. O Cebolinha e o De La Cruz tiveram 5 lesões, Wesley e Alan tiveram 4 lesões, foram os jogadores que mais se lesionaram aí nesse ano de 2024. É bem complicado, o Flamengo tá sofrendo um período assim terrível de lesão, a gente tá com time, a gente tinha tido a lesão do Vinha, a lesão a lesão do Vinha e a lesão do Cebolinha. O Flamengo foi pro mercado, contratou o Alexandre pro lugar do Vinha e contratou o Michael pro lugar do Cebolinha. O Michael chegou e se machucou. E assim, o Flamengo tá sofrendo muito com essa questão de lesões. Bom, vamos mudar o assunto aqui, falar agora da presidente Leila Pereira, que ficou do lado do presidente Rodolfo Landim naquela questão do fair play financeiro. E essa questão do fair play financeiro ficou muito mais aflorada após o Corinthians, após sair a notícia que o Flamengo notificou o Corinthians de uma dívida que o Corinthians está atrasando para poder pagar, que é a compra do Mateuzinho, e o Corinthians foi para o mercado e contratou Memphis Depay. Então, assim, fica muito complicado, ou fica muito claro que precisa se discutir no Brasil o fair play financeiro, porque um time que está devendo direito de imagem, salário, está devendo outro time, mano, esse time não pode ir para o mercado e contratar tranquilamente. Esse time não pode ir para o mercado e se reforçar tranquilamente, porque isso é quase que um doping financeiro, isso é quase que um absurdo. Aí a presidente Leila Pereira, ela falou assim, ó, como é que eu vou cobrar de um atleta se ele está com um salário atrasado? Como é que eu vou contratar jogadores se eu não tenho dinheiro para pagar salário? Ou seja, tá batendo aqui no Corinthians, principalmente após essa situação do Depay, e depois ela fala também sobre essa questão do fair play financeiro. Lembrando que Flamengo e Corinthians são apoiadores da implantação do fair play financeiro no futebol brasileiro. Bom, tem dia que a Leila tá contra a gente, tem dia que a Leila tá do nosso lado, a Leila também é uma figura. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Deixa eu falar agora sobre a situação do Rogério Ceni, que a informação que vazou ontem lá na Bahia é que o Rogério Ceni preparou o treino de ontem, de sábado, do Bahia, tentando explorar os pontos fracos do Flamengo. Ele aproveitou esse período de data FIFA para poder estudar os pontos fracos, para poder estudar as fragilidades do Flamengo e trabalhou em cima disso. Presta atenção, Tite, hoje é domingo, a gente só vai jogar quinta e está sendo falado, isso vazou na imprensa, que o Rogério Ceni está treinando os seus pontos fracos. Você sabe onde são os seus pontos fracos. Então corrige, dá tempo de corrigir, dá tempo de ajeitar. Bom, falar agora sobre convocação, porque o técnico Dorival Júnior ontem à noite convocou o Fabrício Bruno para o lugar do Éder Militão. O zagueiro vai se juntar à seleção brasileira ainda hoje em Curitiba, treina hoje, treina amanhã e viaja na terça treina hoje, treina amanhã, viaja amanhã para o Paraguai, onde vai enfrentar o Paraguai na terça-feira no estádio Defensores del Chaco. Então, Fabrício Bruno, mais uma vez aí convocado para a seleção brasileira no lugar do Éder Militão. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Martial, Anthony Martial, jogador francês de 28 anos, que está em negociação com o Flamengo. Ele respondeu ao contato
do Flamengo e ele fez duas exigências. Primeiro, que o salário dele fosse de R$2 milhões mensais. E segundo, que ele tivesse um contrato de 3 anos com o Flamengo. E daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal, você pagaria um salário, ou você acha que o Marcial merece receber um salário de R$2 milhões por mês e que o Flamengo deve fazer um contrato de 3 anos com o jogador? O Flamengo, por enquanto, não respondeu à exigência do jogador, mas se esse acordo realmente ele for fechado, o Marcial passará a ser o contrato mais caro do Flamengo, o jogador que vai ter o salário mais alto dentro do Flamengo. Vale lembrar também que o Flamengo ofereceu ao Gabigol um salário que é superior a R$2 milhões, porém, num contrato de só 1 ano. Então, assim, tem essa situação muito específica, muito clara dentro do Flamengo, que o Flamengo pretende pagar isso para um jogador, no caso, nesse momento, era para o Gabigol, e o Marcial teria feito essa exigência. É claro que se o Flamengo realmente quiser fechar com ele, o Flamengo nesse domingo vai sentar na mesa e vai tentar negociar, diminuir esse valor, tira um pouco daqui, aperta um pouco dali, e aí você consegue, dependendo, trazer o jogador. Mas o que vale é o seguinte, e aí eu preciso falar com vocês, é que o Marcial, ele fez essas duas exigências. Ele tem 28 anos, o tempo de contrato, eu acho que não é nem tão 28, 29, 30, 31. O contrato dele acabaria ali com 31 no máximo, não sei quando é que ele vai fazer 29, no máximo 32 anos com o Flamengo. Então, assim, é um jogador que com 31 anos a gente acredita que ainda joga. O grande problema é a questão salarial. Ele chegaria com o maior salário do Flamengo e a gente não sabe como é que isso iria reverberar dentro do elenco. Um jogador que não estava nem nos planos, entrou no plano depois que o Pedro, infelizmente, sofreu a lesão. Então, assim, é uma situação muito difícil, uma situação muito complicada. Não sei se o Flamengo vai aceitar. Como eu disse ontem, eu repito hoje, dentro do Flamengo existe sim pessoas que estão na corrente de manter e acreditar no Gabigol. Dentro do Flamengo, isso aí é natural, essa conversa. Não, nós vamos manter e vamos acreditar no Gabigol. E também existe uma outra corrente que diz que não dá para acreditar no Gabigol, que não dá para contar com o Gabigol, que precisa para o mercado e contratar um jogador. A decisão será tomada nas próximas horas, porque o Flamengo só tem até terça-feira, segundo o Marcos Braz, eu achava até que era só até amanhã, mas é até terça-feira, o Flamengo tem para poder resolver de vez essa situação. Então, só para explicar para vocês, a situação é essa. Vamos esperar para ver aí como é que vai ficar tudo isso. O Flamengo segue se preparando para enfrentar o Bahia na quinta-feira. O Flamengo vai ter uma sequência de 17 jogos, né? De 6 jogos em 17 dias, né? Agora, nesse mês de setembro, dia 12, enfrenta o Bahia, depois no dia 15 enfrenta o Vasco, depois no dia 19 enfrenta o Peñarol, aí no dia 22 enfrenta o Grêmio, aí no dia 26 enfrenta o Peñarol, depois, se não me engano, enfrenta já o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Eu sei que são 6 jogos em 17 dias, vai ser uma sequência bem puxada de jogos logo após essa data FIFA que acaba na quinta-feira. É isso aí, galera. Obrigado pelo vídeo aí. Se você gostou do vídeo aí, se inscreva no nosso canal, beleza? Ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos, beleza, galera? Obrigado aí e até o próximo vídeo. Valeu!